Olá, pessoal, bom dia, né? Ou boa tarde, não sei que hora vocês vão abrir aí. Boa noite também, né? Enfim. Gente, esse aqui é o nosso último assunto antes da nossa avaliação, tá bom? Que vai acontecer, como eu já disse a vocês. Ele é super simples, ele é escrito em foco, está no livro de vocês, na página 82, 83 e 84. Então, são só 3 páginazinhas do livro. Então, no caderno de gramática, vocês vão colocar o cabeçalho, tá? Coloquem como título Formação de Palavras, página 82 a 84. Então, a gente vai estudar em formação de palavras o assunto derivação, prefixal e sufixal, tá? Então, vocês coloquem como subtítulo desse assunto derivação, prefixal e sufixal. E aí, vamos tentar lembrar o que seria uma derivação? O ano passado, no 6º ano, vocês estudaram comigo substantivos, primitivos e derivados. Bom, o que é um derivado? Derivado é uma palavra que ela nasce a partir de outra, tá? Então, por exemplo, eu tenho a palavra quadro e eu tenho quadrinho. Então, quadrinho nasceu já da palavra quadro. Então, vocês coloquem esse cabeçalho aí, eu vou colocar já alguns exemplos e entrar já aqui na explicação da atividade. Então, observem esses exemplos que eu coloquei aqui, para a gente ver essa relação entre palavra primitiva e palavra derivada. Então, olha só, eu tenho aqui essa palavra quadro, que ela é primitiva. Então, a partir delas vão ser derivadas algumas palavras, como, por exemplo, quadrinho, quadrado, quadrante e enquadrar. Então, todas elas, a gente observa que elas têm a ver no sentido, então elas recuperam essa questão do quadro, tá? Essa forma de 4 lados. E a gente também recupera na escrita, porque se você observar, todas elas vão ter o mesmo radical. Eles vão se repetir, tá? Esse trechinho aqui, que é do Q até o R. Então, isso é o radical, que é o sentido base da palavra. Aí, o que a gente observa aqui? A gente observa que para formar essas novas palavras, essas palavras derivadas, eu juntei no radical alguns pedacinhos. Olha, inho, aqui eu juntei ado, aqui eu juntei ante, e aqui eu juntei o em e o ar, certo? Então, eu juntei alguns pedacinhos para formar essa palavra. Vamos ver aqui na palavra morte. Então, ó, morte é uma palavra primitiva e a partir dela eu gerei outras palavras que foram mortal, mortalidade, imortal, mortífero e mortandade, tá? Então, observem que todas elas têm mais ou menos o mesmo sentido, são todas palavras diferentes, certo? Mas elas nascem de uma mesma base, então elas têm alguma relação com o sentido. Não quer dizer que elas tenham o mesmo sentido, todas aqui são diferentes, certo? Então, elas têm na mesma base esse sentido de morte. E também na escrita, observem que o radical, que vai até a letra T, ele se repete em todas essas palavras, tá? Então, por isso que ela é derivada da palavra morte. Então, que pedacinhos eu coloquei para formar essas novas palavras? Olha, aqui eu juntei o ao, aqui eu juntei o ao e o idade, aqui eu juntei o i e o ao, aqui eu juntei o ífero e aqui eu juntei o andade. Então, gente, esses pedacinhos que a gente junta as palavras para formar outras palavras, eles têm sentido também, eles não são colocados assim aleatoriamente e eles recebem um nome. Que nome é esse? Eles recebem o nome de afixos. Eles são chamados de afixos, certo? Só que esses afixos,
eles se fixam na palavra primitiva ou no começo ou no final. Estão vendo? Olha, aqui é no final, aqui é no final, no final. Aqui eu já tenho um pedacinho no começo, aqui no começo. Então, eles vão receber nomes diferentes em relação à posição que eles se fixam na palavra primitiva. Então, se o afixo, ele estiver no início da palavra primitiva, ele é chamado de prefixo, certo? Então, só é você lembrar que ele é pré, ele é antes, ele vem antes, ele está no começo, tá? E quando ele vem no final da palavra, ele é chamado de sufixo, certo? Ele é chamado de sufixo, ele vem depois. Então, quando eu tenho na minha palavra derivada um sufixo, então eu digo que aqui ocorreu uma derivação sufixal. Quando eu tenho um prefixo, é uma derivação prefixal. E quando eu tenho os dois, prefixo e sufixo, eu vou dizer que eu tenho uma derivação prefixal e sufixal, certo? Tá vendo como é simples? Então, se vocês acharem interessante, vocês coloquem isso aqui no caderno de vocês, afixos, aí vocês colocam prefixo, pode até colocar aqui na frente, ó. Antes, tá? Coloquei aqui pequenininho, mas vocês coloquem bem direitinho aí no caderno de vocês. E sufixo é o que vem depois, para que vocês memorizem, não esqueçam dessas palavrinhas, certo? Então, vamos ver no livro de vocês como é que vocês vão responder. Na página 82, tá? Observem aqui, vocês têm um texto, uma notícia, que vai falar sobre desconhecidas e inexploradas. Então, vai falar sobre alguma coisa em relação à Amazônia, né? É uma região que abriga muitos vegetais, minerais, animais, então uma área rica em biodiversidade e que muitas coisas o ser humano ainda não explorou, ainda não descobriu de elementos que existem na Amazônia. Então, vocês vão ler esse textozinho aqui, tá? E aí, na letra A, pergunta com qual objetivo o extremo norte da Amazônia brasileira foi visitado pelos pesquisadores. Então, os pesquisadores visitaram esse extremo norte da Amazônia para quê? Para fazer o quê? O que eles tinham em mente? Então, vocês vão colocar isso aí na letra A. Apaguei aqui para ficar mais limpo e eu poder explicar melhor, né? Quando aparecer aqui o exemplo. Na letra B, a gente tem aqui duas palavras que compõem o título. Então, observe que elas estão assim, dessa forma, no livro de vocês. Está marcado que o 10 é um prefixo, como eu falei aqui, ó, porque ele vem antes. E aqui é a palavra primitiva. Do mesmo jeito, aqui eu tenho um prefixo e eu tenho uma palavra primitiva, a palavra base, certo? Que sentido esses prefixos conferem às palavras primitivas? Então, quando eu digo desconhecidas, eu tô querendo dizer o que com esse des aqui? Quando eu digo inexploradas, esse in tá acrescentando que sentido a palavra exploradas? Então, é isso que vocês vão colocar aí nesse primeiro pontinho da B. E no segundo pontinho, que relação há entre o que foi relatado e o título na notícia? Porque o título diz desconhecidas e inexploradas. Então, o que tem a ver com o conteúdo da notícia? Foi relatado o que na notícia que fala sobre desconhecidos e inexplorados, tá? Então, vocês vão falar sobre isso nesse pontinho. Na C, diz, o objetivo dos pesquisadores foi atingido? Sim ou não? Justifique sua resposta com um trecho do texto. Então, do mesmo jeito que na letra A perguntava qual o objetivo, na letra C vocês vão dizer se foi atingido ou não. E vão pegar um pedacinho do texto que vai justificar a resposta de vocês. Na D, é uma pergunta pessoal.
ela pergunta qual a importância desse tipo de pesquisa que eles realizaram na Amazônia. Você vai explicar qual é a importância dela, tá? Na segunda, a gente tem um trechinho aqui, que vocês vão reler bem direitinho. E ele fala assim, deixa eu ler para vocês. Marcos, que coordenou as expedições, foi encarregado das negociações com os indígenas. Foi difícil, porque eles não têm e-mail nem celular e só aceitam discutir pessoalmente. Estavam preocupadíssimos em relação ao fim dado às plantas coletadas, com medo de as usarmos comercialmente, conta. Marcos afirma que os indígenas estavam preocupadíssimos em relação ao fim dado às plantas coletadas. Qual era o receio dos indígenas? Por que eles tinham esse medo? Então, qual era o receio deles e por que eles tinham esse medo, gente? Eles tinham alguma preocupação em relação a isso? Por quê? Vocês vão relatar isso aí na letra A da segunda questão. Na B, qual efeito de sentido é criado na fala de Marcos ao empregar a palavra preocupadíssimos? Ele podia ter dito só preocupados, mas ele disse preocupadíssimos. Por quê? O que isso traz de sentido para o texto? Vocês explicam na letra B. Na letra C, a gente vai ver a formação da palavra comercialmente. Então, a gente tem comercialmente, né? Aqui nesse mesmo trechinho dessa questão 2. Comercialmente é formado pela palavra comercial, que é a nossa palavra primitiva, e mente, que é um sufixo. Por que ele é sufixo mesmo? É isso mesmo, porque ele está no final da palavra. Muito bem. Então, aqui diz assim, vocês têm que copiar no caderno a opção que poderia substituir essa palavra comercialmente sem alterar o sentido. Então, você poderia substituir por de modo comercial, em comerciais ou para comerciais. Então, é uma substituição que não altera o sentido, tá? Então, vocês vão copiar aí a correta. Na página 84, tem só no quadrinho rosa uma explicaçãozinha básica disso que eu já falei para vocês, o que é derivação prefixal e sufixal, né? Então, prefixal quando eu junto um prefixo, a palavra primitiva, né? Um pedacinho aqui que vem antes. E sufixal quando eu junto um sufixo, ou seja, esse pedacinho que vem depois. Então, finalizando essa parte, vocês vão responder, continua, pula uma linha, coloca aí atividades e respondem mais essas duas questões que tem aqui na página 84 para finalizar a atividade de hoje, tá? Bem simples, acredito que vocês não vão ter dificuldade de responder essa atividade. E qualquer dúvida, vocês vão entrar em contato comigo. Bom, pessoal, então, como essa semana, na quinta-feira, a gente tem um feriado, não é isso? Então, a nossa finalização do livro, né, da literatura, vai ficar para a semana que vem. Mesmo assim, vocês já vão receber o diário de leitura 7, tá? Que vocês vão, já quando vocês terminarem de ler, os capítulos que vocês preenchem. Não tem necessidade de vocês preencherem agora, não. Só como forma de vocês irem organizando e guardando direitinho esse material, tá? Então, essa semana a gente só vai ter a nossa aula de gramática, que é hoje à tarde. A gente não vai ter de literatura, só semana que vem, porque na quinta-feira a gente tem um feriado, né? Então, não vamos ter literatura, tá? Então, é só isso. Um beijão. A gente se vê na próxima semana, agora mais tarde, né? Na nossa aula online. E na próxima semana com mais atividades, tá? Beijo. Qualquer coisa, é só entrar em contato.